Olá, boa noite. O Público na TV chega hoje à 100ª edição. Mais do que uma atração que se empenha para conquistar a sua audiência, o programa da ouvidoria é uma exigência descrita nos documentos legais de criação da EBC. Prestar contas do trabalho que realizamos internamente é apenas um dos objetivos do programa. Nossa maior responsabilidade, quando entramos na sua casa todas as noites de quinta-feira, é traduzir em formato de TV o que determina a lei que institui os princípios dos serviços de radiodifusão pública, desenvolver a consciência crítica do cidadão, garantindo o direito à informação, à livre expressão do pensamento, desvendando os mistérios da caixa mágica para compartilhar o conhecimento técnico, incluindo o cidadão no debate sobre a comunicação pública. Na edição de número 100, a notícia é o Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Na edição de hoje, vamos prestar contas do diálogo que o Público na TV manteve com os telespectadores ao longo desses quase 2 anos. Vale a pena lembrar quais são os objetivos da ouvidoria. A ouvidoria deverá atuar como promotora e agente de mudanças em prol de uma gestão pública democrática, transparente, eficaz, participativa e ética, representando junto à EBC os interesses e os direitos do cidadão quanto à qualidade da informação e da comunicação produzidas e veiculadas pela empresa, devendo também contribuir para aprimorar a participação e a influência do cidadão sobre o conteúdo editorial jornalístico e a programação dos veículos públicos. As ouvidorias têm atuado nessa intermediação das demandas. Então, fundamentalmente, a ouvidoria é reconhecida pelo cidadão como um canal, como um órgão de recebimento e acolhimento das suas manifestações dirigidas aos serviços públicos representados por um determinado órgão ou pelo Estado em seu conjunto. Então, as ouvidorias são reconhecidas, antes de mais nada, como um órgão que acolhe, que reconhece a capacidade do sujeito de formular suas pretensões, de oferecer manifestações ao Estado. É também função da ouvidoria oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de relevância nacional e internacional, a respeito da mídia e do jornalismo, contribuindo para desenvolver a consciência crítica do cidadão. Contribuir para a construção da cidadania, garantindo ao cidadão o direito à informação junto à EBC, e cooperar com os processos educacionais e de formação do cidadão para o exercício da crítica e da cidadania participativa. Este exercício que a ouvidoria organiza adequadamente, fomenta, é um exercício que contribui, no médio e longo prazo, para a formação das pessoas como sujeitos plenos de direitos. Em se tratando de programação e de empresas de comunicação, é ainda mais decisivo esse papel. Então, a ouvidoria deve sim promover a participação social, porque dela depende a consolidação e o exercício constante, o exercício democrático constante, em que as pessoas vão se reconhecendo cada vez mais como sujeitos em condições de dirigir o seu próprio país, de promover as melhorias que respondam às suas necessidades. Compete à ouvidoria informar de maneira didática a missão, os objetivos, os parâmetros, planos editoriais, conteúdos da programação e do jornalismo, visando contribuir para a transparência da comunicação praticada pela EBC, provendo a diretoria executiva e o conselho curador de informações sobre a opinião do público a respeito do conteúdo jornalístico e da programação dos veículos de comunicação operados pela EBC, e ainda exercer a crítica interna da programação produzida ou veiculada pelos canais públicos de comunicação da EBC. Os objetivos da ouvidoria da EBC devem fomentar não só em razão da audiência ou do número amplificado de pessoas. É importante quando a gente diz que a ouvidoria promove o reconhecimento de cada sujeito na sua diversidade, na sua individualidade, na sua particularidade e no contexto em que ele se encontra,
que o faz não porque ele representa 12 milhões ou 10 milhões de pessoas, mas porque a sua demanda, ainda que seja única e individualizada, tem pleno amparo nos direitos humanos, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Então, esse poder, durante tantos anos, as empresas de comunicação ficaram subjugadas pela audiência. Uma ouvidoria tem a responsabilidade de modificar ou de contribuir para o que de perverso se produziu em nome da audiência. Como se nada tivesse relevante porque não tem audiência, ou só tem relevância aquilo que está amparada por números expressivos. E a ouvidoria deve ter o cuidado, a responsabilidade de dizer, olha, ainda que seja uma única pessoa, os seus direitos estão plenamente assegurados e essa produção, essa programação, o conteúdo também deve ser representativo para ela. As ouvidorias vêm se tornando muito conhecidas nas últimas décadas. Canal direto do cidadão, com alto escalão de empresas públicas e privadas, todos reconhecem o valor desse instrumento de gestão democrática. O telespectador Agenor Nunes Oliveira contribuiu para esclarecer um erro histórico que vinha sendo reproduzido pela imprensa e que foi repetido em programa da TV Brasil. A primeira iniciativa de combate ao racismo no Brasil, conhecida como Lei Afonso Arinos, teria sido motivada pelo preconceito sofrido por uma dançarina negra norte-americana em um hotel no Brasil. Mas, na verdade, a lei foi criada porque o então senador Afonso Arinos viu seu motorista ser discriminado pelo fato de ser negro. O telespectador Agenor Nunes é filho do motorista e reclamou a ouvidoria. A questão foi tema do programa O Público na TV do dia 10 de novembro de 2011. E agora eu estou retribuindo o agradecimento daquilo que foi tomada a providência, ou pelo menos foi noticiado de uma forma real. A reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Cláudia da Silva Santos, enviou um ofício para a ouvidoria da EBC. Ela reclamou da maneira como um jornalista da TV Brasil se referiu a um jovem inventor de Pernambuco durante um programa jornalístico. A observação da reitora foi tema do programa O Público na TV do dia 13 de setembro de 2012. No ano passado, o IFPE participou através de um ofício que encaminhei à ouvidoria. Imediatamente fui atendida, a crítica construtiva acolhida. Um exemplo extremamente feliz de como aqueles que fazem TV no Brasil devem se comportar com seu público. No próximo bloco, os principais assuntos debatidos com os estudiosos da comunicação. O Público na TV volta já. Reclamar com a ouvidoria sobre serviços e produtos já se tornou um hábito do cidadão brasileiro. Mas quando o produto é um programa de TV, o cidadão, em geral, considera que é suficiente mudar de canal. O programa da ouvidoria tem se empenhado em mostrar para o telespectador que comunicação é coisa séria, que afeta a vida em sociedade. Esse é o objetivo das diversas entrevistas que fizemos aqui. Incluir você no debate sobre comunicação. Acompanhe o resumo. A minha impressão é de que a imprensa, em geral, e os jornalistas foram surpreendidos por essas manifestações e não estavam preparados para isso. Ou seja, a mídia continua cobrindo aquilo que é o efeito e pouco as causas dos acontecimentos. País de dimensões continentais como o nosso, com tantas características culturais e geográficas diversas, ele exige também conteúdo de mídia plural, que reflita essa diversidade para as crianças e adolescentes.
Parece que a iniciativa privada, ela se coloca assim, bem, nós somos o reflexo da realidade, então a realidade é assim, o pessoal gosta de assistir essas coisas, são essas coisas que nós vamos mostrar. Ao utilizar o veículo televisivo, eu vou ter um impacto, sim, sobre a formação dos meus jovens. De certo modo, a mídia, a comunicação, toma o lugar de constituição e formação do comum que a religião tinha no passado. Antes da televisão, a única entidade que estava em todo lugar ao mesmo tempo, que era transtemporal e era ubíquo, era Deus. Um dos objetivos da ouvidoria é contribuir para aprimorar a participação e a influência do cidadão sobre os conteúdos produzidos pelos veículos da EBC. Na televisão, o primeiro passo é mostrar o que acontece nos bastidores, como que se faz o programa da TV. O Arte do Artista é um programa que discute a arte, discute o espaço de arte, discute aonde está a arte. É um grupo de pessoas, de artistas de televisão, que fazem com que o programa expresse o que eu sonhava que ele fosse, ou seja, e mais do que isso. Quem assiste ao Repórter Brasil não imagina a correria que acontece nos bastidores para colocar o jornal no ar. É um trabalho de confiança, um trabalho de amizade, que um cuidando do outro para que faça o melhor. O Jornal Visual, ele reexibe, são 10 minutos só de produto no ar, de programa, e é feito então essa seleção de que matérias então vão entrar por dia, levando informação em língua brasileira de sinais para os telespectadores. Eu apresento o Estúdio Móvel, com um programa diário aqui da TV Brasil. Inclusive, nós estamos aqui no set de gravação, né? Às vezes você sente que você tinha que ser mais de um, né? Porque o nosso programa, assim, semanalmente, a gente está gravando ele todo dia. O programa é ótimo, as entrevistas são excelentes, a qualidade do programa, a TV Brasil está de parabéns, Diogo também, excelente o trato dele com as pessoas, é espetacular, eu gosto muito do programa Samba da Gamboa. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês a equipe e o que cada um faz aqui. Esqueça as novelas, o que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. No próximo bloco, o personagem principal da nossa história. A gente volta já. Críticas, sugestões, elogios, comentários. As manifestações do público ajudam a pautar o programa da ouvidoria. Um telespectador reclamou do uso do termo homossexualismo em um programa musical da TV Brasil. Para ele, o termo é preconceituoso, devendo ser substituído por homossexualidade. Mais do que a correção de um termo, a crítica inspirou a discussão sobre os sentidos que as palavras constroem na vida em sociedade, ainda mais quando amplificadas pela mídia. Nós achamos muito mais, reflete muito mais a nossa posição o uso do termo homossexualidade. Concordamos com você. A abordagem dos telejornais da TV Brasil sobre a Coreia do Norte, no auge da tensão com o país vizinho, a Coreia do Sul, também foi criticada por um telespectador. A crítica nos deu oportunidade para analisarmos o posicionamento do jornalismo público sobre o conflito. A mídia tem refletido, sobretudo, uma opinião estadunidense. E não é só com relação à Coreia, mas com relação ao que se passa no mundo. Muitas vezes a nossa interpretação é uma interpretação muito focalizada em lentes ou europeias ou em lentes dos Estados Unidos. A declaração de um professor de jornalismo também foi ponto de partida para um programa da ouvidoria.
Ele reclamou da forma como as entrevistas costumam ser editadas na TV. A reclamação não foi ao ar, porque foi editada, mas permitiu o debate sobre a ética na edição jornalística. O personagem principal da nossa história é o público que escreve para a ouvidoria, o telespectador que prestigia a TV pública, o cidadão que nos atende nas ruas. Com vocês, o público na TV. As TVs privadas, elas na verdade só estão oferecendo aquilo que a comunidade quer. Acho que a televisão não vai dar uma informação para o público ou para o telespectador, né, que não seja verdadeira. Infelizmente nem todos os veículos podem ter toda a credibilidade, até porque sabe como é que a informação sempre é manipulada às vezes. Eu acho que o que passa na televisão, que às vezes a gente não gosta, é só mudar de canal mesmo. Vou reclamar, para quem a gente vai reclamar isso aí? Eu penso que então a TV digital vai estar acessível a toda a população de um modo mais comum. Eu sempre assisto os jornais da TV e vejo que eles cometem algum erro assim desse tipo, mas sempre é corrigido. Prefiro os carnavais antigos, como os blocos de antigamente, que era mais educativo. É bom as pessoas assistirem um pouco os campeonatos locais e saberem um pouco mais sobre o próprio time, porque Brasília vai ter um estádio gigante e não tem torcida para isso, né? Acho que é importante. Acho que a TV pública deveria ser mais abrangente para que todos pudessem conseguir vê-la, né? Enquanto o nosso país está com tantos problemas, né? Com tanta coisa que o brasileiro tem que ser informado e ele não é, né? Bom, a TV Brasil eu acho que é o melhor canal em termos de teor cultural, mas infelizmente eu acho que tem até brasileiros que nem sabem que existe esse canal. Gostei. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela participação e pela audiência. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.